Olá, muito boa tarde. Há textos que só são compreendidos quando se conhece o contexto cultural que está na sua origem. Assim acontece com muitos dos que lemos nos livros da Bíblia e que analisamos em cada sexta-feira neste programa da Igreja Católica, contando hoje com a presença da irmã Luísa Almendra, professora de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e do cônego António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Três textos que hoje queremos analisar, as três leituras que são lidas nas Eucaristias deste domingo. Elas oferecem, irmã Luísa Almendra, alguma unidade temática que se possa referenciar? Eu penso que sim, de uma maneira assim muito rápida e sintética. Eu penso que podemos unir estes três textos na sua mensagem sob o título de As Falsas e as Boas Seguranças. Na verdade, o ser humano tende a criar todo um enquadramento de segurança, de vida, desde a casa, os bens que possui, que lhe permitam dar alguma estabilidade. Isso é uma tendência que todo o ser humano tem. E depois, em que medida é que isso é uma verdadeira segurança, e os textos vão alertar para aquilo que deve ser verdadeiramente aquilo em que devemos estar a colocar a nossa segurança, o nosso apoio, onde nos devemos firmar. Muitas vezes o ser humano firma-se sobre falsas seguranças e não sobre as verdadeiras seguranças. Então os textos vão, todos os três textos deste domingo, vão gerir-se muito sobre esta temática. Sua opinião também, para António Rego, esse desafio que os textos lançam, até para estes dias de inícios de férias, para quem as pode gozar nestes meses de verão? Eu penso que estes textos dizem respeito à nossa vida toda e a todos os momentos, apesar de haver sempre circunstâncias particulares onde nós os podemos sentir, para além de interpretar de uma forma diferente, quer do ponto de vista pessoal, quer do ponto de vista eclesial, quer do ponto de vista social. Ora, temos o livro de Coelete. Sei que a irmã Luísa é especialista nestas matérias de sabedoria e, portanto, ela explicará melhor, mas há lá uma frase que a gente apanha com ela de caras e vaidade das vaidades e tudo é vaidade. E esta frase foi repetida, interpretada, reinterpretada ao longo destes milénios como uma frase que nos pede para termos juízo, para termos a medida das coisas, para não nos enganarmos nos nossos cansaços, nas nossas entregas, para percebermos o que é o finito e o infinito. Temos depois o Evangelho de São Lucas, numa história que é simples, que é linear, que é uma herança. Como é que se faz a herança? Como é que o meu irmão mais novo e eu, como é que a gente faz as partilhas? E hoje iremos também lá ver as partilhas, ainda fazem grandes confusões nas famílias, nas sociedades, no próprio mundo, no repartir os bens, onde é que está a justiça, onde é que se parte e reparte com verdade. E depois temos São Paulo aos cristãos de Colossos também a falar daquilo que pode ser uma maneira de nós estragarmos o que de melhor existe, com a nossa vaidade, com as nossas paixões, com os nossos maus desejos, com a nossa avareza. Por isso, somos colocados, aparentemente, numa área um pouco mais negativista neste conjunto, mas com mais atenção iremos descobrir outros elementos, com certeza. E sem dúvida que serão desafiantes cada um destes textos, e vejamos então com algum detalhe cada um deles, começando pelo texto do Evangelho. É retirado do evangelista São Lucas, no capítulo 12. Em contexto, de facto, se fala de partilhas, ou com que objetivo fala Jesus de partilhas? Para condenar quem muito acumula ou quer acumular para si. Sim, todos estes textos do capítulo 12 e do precedente e dos seguintes, Jesus está a fazer um caminho com os próprios discípulos, uma catequese com os discípulos. De qualquer modo, os discípulos também estão situados no grande conjunto da multidão, aqui aparecem no conjunto da multidão, e o texto começa por uma situação muito concreta, que é uma situação de heranças, de partilhas, que tinham as suas leis, que as leis judaicas previam e tinham a sua maneira de se gerir, e a partir dessa situação muito concreta, que o Padre Rego já falou e que continuou através dos tempos sempre sendo uma questão muito problemática, Jesus mostra não querer envolver-se muito com essa questão, mas vai apresentar uma parábola que ajuda, ou por outra, essa questão é o motivo para Jesus falar daquilo em que verdadeiramente o ser humano
humano, aquilo que move o coração do ser humano. Em que é que ele põe essa tal segurança? Nas heranças, nos dinheiros, ou há algo mais? E então ele vai contar uma parábola de um homem rico, e essa parábola é que vai dar a chave, digamos assim. Jesus, a partir dessa parábola, não vai dizer, porque havia de facto a tradição, falava que o irmão mais velho, o primogênito, até para não se, para a herança, a terra, aquilo que fazia parte da família não se dividir, não é? Continuar sempre a grande parte, ele ficava com 2/3, e o outro terço é uma outra maneira de gerir as heranças que a lei judaica previa. Ora, aqui certamente o irmão mais novo, reclama perante Jesus ainda não ter recebido nada deste outro irmão. Mas a parábola é que vai ser muito interessante, porque ela vai mostrar que, sobretudo, há aqui um homem, é um homem rico, não tem nome, não tem rosto, não sabemos quem é este homem, mas vai acentuar, sobretudo, o círculo fechado em que este homem está. Não é? E é isso que eu acho que diz, que a parábola pode trazer alguma chave também para nós próprios, para nos interpelar, para nos ajudar. De facto, há aqui um homem rico, e Jesus não põe em questão que ele seja rico, não é isso que está em questão. Mas ele tinha realmente tido uma excelente colheita, e agora é o que ele pensa e a maneira como ele se situa perante essa riqueza que vai estar em questão. Porque diz ele, que posso fazer, não é? Pois não tenho onde guardar, e agora vai acentuar sempre a minha colheita, não é? Depois deitarei abaixo os meus celeiros, não é? Depois, onde guardarei o meu trigo e os meus bens, não é? A minha alma tem muitos bens em depósito para longos anos. Portanto, este centrar no meu, há aqui um círculo fechado. Este homem não aparece aqui, não se vê ninguém com ele. Não tem irmãos, não tem família, está sozinho. É ele e os seus bens. E a parábola as parábolas têm sempre algo enigmático, não é? Uma farpa que esconde o segredo da parábola. E portanto, neste caso, qual é? É este, não é? Há aqui um homem que está centrado em si mesmo e nos seus bens. E por isso portanto, não é a riqueza, porque nós podemos nos iludir e dizer, pronto, porque era rico e não partilhava. Não é a riqueza, que Jesus não está aqui a pronunciar-se em relação à riqueza, está-se a pronunciar em relação à atitude que este homem tem em relação, está sozinho, está na sua solidão com os seus bens. Portanto, nem sequer, não há nada que o motive para além de si e dos seus bens. Muitos motivos também para esta advertência insensata com que Jesus... Nestas palavras da irmã Luísa está, obviamente, subjacente a um homem uma cegueira e uma ganância pelo dinheiro, pela riqueza e pelo acumular. E é um acumular que não é para distribuir, que não é para partilhar, que não é para estar com a comunidade, mas estar apenas para ele. Muitas vezes a gente, quando pensa na sociedade de hoje e vê as pessoas perderam o emprego, as pessoas a quem foi descontado muito dinheiro e que vivem hoje em condições muito complexas, e famílias com um ordenado mínimo que vivem muito mal, e quando encontramos uma pessoa como esta, só virada no seu círculo, no seu celeiro, a pensar que ele vai crescer e que os restos as outras pessoas são insignificantes, a gente percebe que isto é criminoso nos tempos de hoje. Mas é preciso algum cuidado para não se pensar que a Igreja ou Jesus Cristo desprezaram o ter, desprezaram que as pessoas tenham o pão de cada dia, e esse pão de cada dia vai-se traduzindo em culturas diferentes. Hoje o pão não é apenas ter uma fatia de pão sobre a mesa, é ter uma casa, é ter saúde, é ter condições, é poder educar os filhos, enfim, é uma série de coisas que são necessárias. Ora, nós temos agora, nas análises económicas que fazemos da nossa sociedade, vemos é que há anónimos que são este senhor que também não tem nome. Ou seja, quer empresas, quer mercados, seja o que for, que não sabemos em que sítio do mundo é que se encontram e que estão a acumular e que estão a roubar o pão ao resto do mundo, naquela parte que sofre profundamente. Portanto, esta história tem muito a ver com a nossa realidade. Se não dá licença, eu já termino com a história das partilhas, porque eu também tenho sido muito sensível, tenho visto muitas situações onde as famílias se destroem completamente. São amigos até, os irmãos são muito amigos até essa altura, chegou a essa altura,
ficam inimigos. Mesmo os casais, quando têm de se separar para fazer as partilhas para os filhos, é uma complicação. Porque não há, efetivamente, uma abertura do coração a partilhar, em vez de estar a fazer as partilhas convencionais, que são apenas exercícios jurídicos, não é? Ou puramente económicos. Por isso, eu julgo que a nossa sociedade de hoje vive muito esta procura de bens, às vezes de uma forma descontrolada, e depois, quando se trata de partilhar, é a confusão completa. Há qualquer coisa de errado no coração das pessoas quando isto se passa desta forma. E isso que é de errado será sempre o tal apego ao ter, ao acumular, que é tão característico à pessoa, paradoxalmente, pelo que parece. E a falta da dimensão do coração de poder partilhar com os outros, que é uma coisa bonita. A gente às vezes diz, nós quando partilhamos a alegria, redobramos a alegria. E quando partilhamos a dor, diminuímos a dor. A gente não vive com esta lógica de a partilha nos dar alegria, de vermos os outros bem, de podermos, se temos 2 pães, podermos partilhar com alguém. Eu julgo que esta abertura de coração é uma atitude profundamente cristã e que está presente aqui, e de não deixar envenenar a nossa relação humana por estas razões que tantas vezes acontecem na nossa sociedade. E sei que estão a ouvir-nos muitas pessoas que ou elas ou têm parentes onde estas circunstâncias acontecem e que se dividiram e que se odiaram e que se tornaram incomunicáveis por estas razões. E depois, é aqui que a gente percebe que isto não vale nada comparado com a vida. Comparado com a amizade, comparado com o afeto que as pessoas têm. Trocaram as contas da existência. Estão mal feitas as contas. Por apegos, muitas vezes, a pequenas coisas, né? numa grande história. Passámos à análise da primeira leitura. Não, eu acho que ainda há aqui... O tempo foge-nos, irmã Luísa. Eu sei que... Mas acho que vale a pena aqui explorar este aspecto que o Padre Rego falou, porque é a questão da obsessão, da maneira obsessiva e como egoísta como se está. Porque há bocadinho, quando falava do enigma da parábola, ninguém tem uma boa colheita, não é? Sozinho. Ele não fez o trabalho sozinho. Portanto, ninguém tem uma riqueza sozinho. Portanto, não lhe cai assim nas mãos sozinho. Há um conjunto e é isso que essa obsessão com que depois se está perante a riqueza ou o egoísmo com que se está perante aquilo que se tem, porque pode até, isto não é só uma parábola para os ricos, porque há pessoas que podem até ter muito pouco e ter uma atitude perante esse muito pouco também de rico, não é? Obsessiva. Então, eu acho que o texto em si não deve... Jesus pretende aqui com esta parábola alertar-nos para aquilo da qual a vida depende. A vida depende de... alguns autores dizem aqui, a partir do que Jesus, da maneira como Jesus coloca a parábola, 3 coisas fundamentais daquilo que é a maneira como gerimos a nossa atitude, a vida interior, a nossa atitude perante as relações, como falava o Padre Rego, falou, o problema é o coração envenenado, não é? Essa vida interior. Depende também das pessoas que estão connosco, nós dependemos também das pessoas que estão connosco. E depende também de algo que nos transcende, que é o próprio Deus. E é isto que nos ajuda a trabalhar essa maneira obsessiva e egoísta perante os bens e perante o ter. Agora podemos partir, de facto, para a primeira leitura, não é? Vejamos então o que é que nos diz essa primeira leitura do livro de Coelete, no capítulo 1, onde está essa frase que há pouco o Padre António Rego referiu e que foi passando através das culturas, das gerações. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Pois é, eu até estava a dizer ao Padre Rego que gosto muito mais da tradução. Este é um termo bíblico, rebel, que permite muitas traduções. Ele parte de uma noção básica de fumo, e a gente vê que o fumo é algo que esvanece e desaparece. Mas depois tem a possibilidade de ser traduzido por vaidade e eu só penso que no nosso contexto social vaidade associa-se muito a uma exterioridade, não é? E o termo vai mais longe do que isso, e por isso eu gosto às vezes de traduzir por ilusão das ilusões, tudo é ilusão. E então o que é que Kohelet completa muito bem já naquela altura, os sábios de Israel, na sua reflexão, viram, não é? Ou anteviram esta perspectiva que Jesus também tem face aos bens,
às coisas terrenas, de que é um absurdo, não é? Absurdos, absurdos, tudo é um absurdo. Há aqui uma ilusão que nós criamos na nossa relação com as coisas e que não somos capazes de ir para além delas, que torna a vida um absurdo, torna a vida uma ilusão. E então permite-lhe a ele, Kohelet, dizer esta expressão, tudo é ilusão. Claro que ele está a provocar, não é? Ele reconhece que a vida tem valor e que o trabalho humano tem valor, que as coisas têm, as relações humanas têm valor. Não é que ele destrói, faça uma destruição de tudo. Mas a maneira como as pessoas se colocam na vida, nessas falsas seguranças, nessa sua atitude obsessiva e egoísta, torna que a vida seja uma ilusão, torna tudo uma ilusão. Porquê? Ele dá o exemplo concreto. Porquê? Porque a pessoa farta-se trabalhar, trabalha, e depois, no final da vida, vai deixar tudo a outro que não trabalhou nada para usufruir daqueles bens. Portanto, como será a condenação do trabalho também, não é? Não é a condenação do trabalho, não é, é a atitude. A atitude, como sempre, como também no texto porque ele até da depois, este mesmo livro bíblico, não é, que se intitula por Palavras de Kohelet, deste pregador, na Assembleia, ele também vai dizer, come, alegra-te no esforço do teu trabalho, não do trabalho dos outros, mas do teu trabalho. É um livro que faz um apelo imenso à alegria e ao satisfazer-se, não é? Mas que aponta de uma maneira com uma ironia muito fina, não é? As armadilhas em que o ser humano se autocoloca ao criar falsas seguranças e ilusões, não é? Falsas ilusões, e não ser capaz de ir para além de... António Rego, que poesia é esta? Sim, sem dúvida, claro. Esta tradução que a irmã fez de vaidade como um fumo, eu acho que está perfeita. É uma espécie de um incenso que nos atiram, e eu falo de mim e falo de todos, e que nos dá uma cegueira, tapa-nos os olhos e o perfume e a capacidade de nos vermos. E então, a vaidade entontece-nos, embriaga-nos, perdemos a lucidez. Às vezes eu digo a brincar, basta ter 1 milímetro acima da inteligência que rebenta com tudo numa pessoa a vaidade, que estraga o essencial, está a voltar-se para si, está a querer ouvir-se, está a querer ler-se, está a querer apresentar-se, e o objeto de que está a tratar torna-se secundário. Eu acho que é das coisas mais arriscadas e mais anestesiantes na vida das pessoas, que as faz cometer mais erros sem elas notarem. Pensam que estão a fazer o melhor e, afinal, estão a voltar o mundo todo na sua direção. É este vanitas, este vazio, esta vacuidade, me parece que é uma prevenção muito importante. Eu sei que não acaba tudo aqui, mas depois acabamos por construir a nossa casa nem sequer numa areia movediça. Ela está sobre o nada e destrói-se facilmente. Por isso, é um aviso muito importante para as nossas vidas, a lucidez, porque nós, não sei se quando fazemos o exame de consciência, quando faço, eu disse isto, porquê? E depois pergunto, se estava em estado de vaidade, estava tudo estragado. Está tudo estragado. Nós temos de ir ao estado de pureza. E isto não nega a nossa autoestima. Eu já vou terminar. Não nega a autoestima. Equilibra-se. Convive com a nossa autoestima, que é importante. Nós não precisamos ser humilhados nem por nós nem pelos outros, mas termos a autoestima controlada, digamos, pela nossa própria interioridade e pelo dom de Deus, que é Ele que nos concede isso, porque nós somos fracos. E cada pessoa se joga esses dois pratos da mesma balança e esse equilíbrio... A sociedade, a Igreja, todos jogamos isto, porque podemos viver muito para isto, para a nossa bandeira, para o nosso emblema, para a nossa fachada, para a nossa apresentação. E até que ponto isso é um desafio ou uma fragilidade da pessoa, das instituições? Eu julgo que isto é um objeto constante de reflexão, de correção, mas também não é de desânimo, e de passar à frente. É evidente que se estamos entusiasmados, todos nós como comunidade, mas é preciso não nos deixarmos embriagar, entontecer com aquilo que vamos fazer, aquilo que queremos fazer e para o que queremos. E o próprio, digamos, a própria sociedade, às vezes, há um tipo hinos nacionais, há certas formas de ser épico, que no fundo são vaidades escondidas e tontas, que não levam a sítio nenhum.
O segredo e a resposta está na segunda leitura, Irmã Luísa Almeida. Por uma análise muito breve, aspirai às coisas do alto é o desafio. Parece que sim, não é? Paulo faz ele diz, não é? Se ressuscitastes com Cristo, isto é, se há uma relação entre vós e Cristo, não é? Isso é a chave, esta segunda leitura também ela nos vem dar um bocadinho uma chave para o Evangelho e para a primeira leitura, para este absurdo em que nós podemos colocar a vida. E ele vem dizer, se há uma relação com Deus, se há uma relação com o próprio Senhor Jesus Cristo ressuscitado, isso leva-vos a ir mais além do básico, não é? Das coisas materiais que são boas para a existência, mas que não são tudo, ou são muito pouco. E então ele diz, aspirai às coisas do alto. Num primeiro momento ele vai sublinhar a relação com Jesus Cristo e repete, afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque a vossa vida está escondida, não é? Está aqui, não é na exterioridade, é na interioridade, está escondida com Cristo em Deus, não é? E então isso depois, num segundo momento do texto, ele vai dizer, isso vai vos levar a uma atitude diferente, como dizia no princípio o Padre Rego. Uma atitude diferente face às nossas desordens nas relações humanas, enfim, a atitude com que estamos na vida. Padre António Rego, a sua leitura a este desafio de aspirar às coisas do alto? Eu acho que na sequência do que dizíamos, não se trata da nossa aniquilação, mas trata-se da nossa relação ao infinito, ao transcendente, ao imutável, ao perfeito. Por isso, não temos um existencialismo barato, dizermos que nada valemos, que a gente anda só a dar cabeçadas nas paredes, a nossa existência não tem sentido. Ela tem nesta projeção que faz e, portanto, é a nossa fé aqui que nos ajuda à complementaridade da nossa dimensão humana. Eu estou a lembrar-me aqui do Salmo 89, ensinai-nos a contar os nossos dias para chegarmos à sabedoria de coração. E, portanto, é esta sabedoria de coração que estabelece o equilíbrio perfeito entre a nossa dimensão, que é limitada, mas interligada com a dimensão ilimitada de Deus, que dá sentido às nossas existências e, digamos, justifica os nossos cansaços, porque, pronto, dá-nos a projeção de Jesus Cristo. E este dom é admirável que os cristãos o possuem pela fé e que deve ser partilhado. E aos nossos irmãos que não têm fé, nós acho que devemos propor que esta procura é uma procura obrigatória para a razão da nossa vida, da nossa existência. Porque, de facto, só com as medidas de cá não chegamos a responder ao infinito que há dentro de nós. Não é nenhum recado especial, mas é um apelo que sinto como indispensável para o equilíbrio da nossa dimensão humana e sobrenatural. Faz parte da experiência de toda a pessoa em qualquer momento da sua história. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos apresentar as mensagens que os textos da Bíblia dirigem a quem os escuta nos dias de hoje. Votos de bom fim de tarde, boas férias, se for o caso. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.